Vamos começar aqui, né, na página 22, a correção das atividades, na página 22, né? 23. As atividades estão na página 23. 23, tá certo. Vamos aqui, vamos por partes, como diria um homem muito famoso. Ana Luísa, o que você pôs na primeira aí? Artemis. Deusa da caça e da vida selvagem. Eu pus um pouquinho diferente. O que você colocou, Marina? Eu pus, era filha de Zeus e Leto. Ela é a deusa da caça, vida selvagem e luz suave. Ela é irmã gêmea do deus Apolo. Tá joia. As duas tá acertou. Você colocou alguma coisa diferente, Gui? Coloquei a mesma coisa que a Ana Luísa. Tá joia. E Afrodite, o que vocês colocaram? Deusa do amor e da beleza. Eu pus, diz respeito à representação de uma divindade da mitologia grega vista como figura do amor. E pus 3 pontinhos que tem mais. Tinha mais, só que não coube. Tá joia. Poderia completar na frente. Poseidon, o que vocês colocaram sobre Poseidon? Deus do mares. Deus dos mares. Eu pus, é o deus dos mares e oceanos. Segundo a mitologia grega, ele é considerado um dos deuses mais poderosos e importantes. Vamos aí para agora, qual que é a pena? É a próxima? Deusa da sabedoria e do serenidade. O que mais? Eu pus conhecida como Minerva pelos romanos, a divindade da sabedoria e inteligência. Deméter. Eu pus em Roma, onde se chamava Caris, seu festival era chamado Carealia, sendo obrinado na primavera, sendo comemorado na primavera. Você colocou algo diferente? Alguém colocou algo diferente? Eu coloquei assim, deusa das plantas e das estações do ano, filha de Cicro, Sinos e Reia. Ah, tá. E Apolo? Eu pus, ele é filho de Zeus com Leto e irmão gêmeo de Ártemis. A mitologia o aponta também como figura divina das artes, poesia, música. Só isso. Isso. Nas artes, do modo geral. Mais alguém? Eu coloquei Deus da luz e das outras artes. E das outras obras de artes. Certo. Próximo, Hefesto. O meu ficou assim, conhecido. Pode falar, Guilherme. Tá. Eu pus conhecido como deus grego do fogo ou vulcano. Não, o vulcano. Protetor das atividades relacionadas ao metal. Era filho de Zeus com Hera. Eu coloquei divindade do fogo e do trabalho.
Isso. Hermes. O meu ficou Deus grego da fertilidade dos rebanhos, da magia, divinação das estrelas e viagens, entre outros atributos. Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu, mensageiro dos deuses. Piéstia. Deusa sagrada do fogo, que foi muito respeitada pelos deuses e os mortais. Sua figura está relacionada com a chama da lareira que aquece os lares e os templos. E pus 3 pontinhos. Colocou alguma coisa diferente? Deusa do coração e da clama ságida. Tá joia. E aqui agora temos uma atividade da página 24. Vocês fizeram essa também? Essa daí o senhor só passou essa parte aqui, tio. Da página 24 eu não cheguei a passar? Não. Então tá joia. Na página 24, então depois a gente fazemos e corrigimos ela. Dê significado de oikos e cidade-estado. Então na próxima aula fazemos a correção. Pode ser assim? Pode. Sim. E vamos aqui agora começar um outro conteúdo um pouquinho diferente e mais complexo do que esse que nós estávamos trabalhando até então. O conteúdo chama Roma, Monarquia, República e Império, que vai ser o capítulo 9. A aula hoje é a aula 51, Roma Antiga. Oi, filha, o que você ia falando? Mas esse aqui não é atividade da semana 4? É que pulou uma semana e saiu meio que do controle, mas a gente ainda está na semana 4. Tá. Hoje ainda é semana 4. Ah, tá. É que eu tô confundindo com semana 3. Não. Então vamos lá, né? Esse capítulo é o capítulo 9 já, né, deste ano. Roma, Monarquia, República e Império. Eu vou estar fazendo a leitura, depois vou estar passando um vídeo interessantinho aqui para resumir como que funciona essa questão, tá? Uma foto da atual Roma, do Fórum do Coliseu, se vocês olharem aqui ao fundo, Coliseu, e também o Fórum Romano. Então, Roma, a capital da Itália, é atualmente uma das cidades mais visitadas da Europa. Nela, presente e o passado se misturam ao mesmo tempo, em que é uma das capitais dos estúdios de cinema, da indústria da moda e é também uma porta aberta ao passado. O seu centro histórico, visto na imagem, é o maior museu a céu aberto do mundo. Nos programas de televisão é comum vermos essas imagens dessa cidade de Roma. O que você sabe sobre a cidade de Roma? Depois vocês podem escrever aqui o que vocês sabem sobre Roma, se tem um time de futebol, etc, etc. Sobre a Roma antiga, Roma é hoje muito diferente daquela de antigamente. Alguns incêndios, terremotos, construções e reconstruções ao longo do tempo deram um aspecto diferente à cidade. Mas por meio da pesquisa podemos hoje ter uma ideia aproximada do que era a Roma antiga. Vamos entendendo onde que ela fica localizada, né? Ela se situa na Península Itálica. É uma longa faixa de terra em forma de bota em que avança pelo mar Mediterrâneo ao mar Mediterrâneo. Então, a Itália é onde que está essa botinha aqui inteira, se vocês olharem onde é a atual Itália. Ao norte dessa Península Itálica é limitado por um conjunto de montanhas, os Alpes. A leste, ela é banhada pelo Mar Adriático, e ao oeste pelo Mar Tirreno, e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Jônio também vai pegar alguma partezinha aqui também dessa Itália. Nessa época dessa Roma antiga, essa Península Itálica ela era dividida, em parte, nessa parte verde, pelos itálicos, ao norte, né,
pelo etruscos, ao sul ali de amarelinho, e também na parte da Sicília ali, pelos gregos, e de marronzinho aí, os cartaginenses. Toda essa população, e dentro dessa parte verdinha, dentro desse Império Romano, vocês conseguem ver alguns povos que viviam lá. Um desses povos eram úmbros, sabinos, ecos, volscos, latinos, oscos, sanitas e lucanos. Esses povos eram o que compunha esse Império Romano a um grosso modo, né? Tem aqui uma teoria, ó, vou até ler aqui embaixo para vocês. Os povos chegaram na península, os primeiros povos foram provavelmente os itálicos, entre os quais estavam os latinos e sabinos. Mais tarde vieram os etruscos, um povo de comerciantes e navegadores. Depois de então foi as vez dos gregos, que estabeleceram ao sul da península e na Sicília. Portanto, itálicos, etruscos e gregos foram os principais povoadores da Península Itálica. Uma versão histórica, né, da fundação de Roma. Por volta do século X a.C., às margens do rio Tibre, haviam várias aldeias habitadas pelos latinos, povo dedicado ao pastoreio. No século 8 a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, seus vizinhos, os latinos se uniram e fundaram a cidade de Roma. O tempo dos reis, nos primeiros tempos da monarquia, de 1753 a.C. a 509 a.C., a cidade de Roma era um local onde ficavam os templos religiosos, e os chefes das famílias se uniam para discutir assuntos de seu interesse. Por volta de 600 a.C., os etruscos se estabeleceram em Roma como comerciantes, prestadores de serviço. Aos poucos foram ganhando poder até conseguirem o governo da cidade. Durante o governo dos reis etruscos, Roma prosperou e foi modernizada. Drenaram-se pântanos, construíram redes de esgotos, altas muralhas e uma ponte ligando as duas margens do rio Tibre. Roma até então era um conjunto de aldeias e transformou-se em uma cidade próspera e protegida por uma muralha. Dos etruscos, os romanos assimilaram conhecimentos de engenharia, como o uso de arco nas construções. O povo comerciantes e de navegadores que viviam no norte de Roma. Se vocês olharem aqui, é uma foto atual das colunas tanto gregas quanto de colunas com características romanas. Do lado esquerdo, na imagem 1, vocês podem ver foto da atual das colunas coríntias e viga mestra do templo de Zeus, que fica no Monte Pontélico, em Atenas, na Grécia. Já a imagem 2, a Ponta del Arco, passagem sobre o arco do século II a.C., em Volterra, na Itália. Enquanto os gregos usavam colunas e viga mestra para sustentação, volta na figura 1, os etruscos utilizavam arco em suas construções, o elemento que os romanos incorporaram à sua arquitetura. Então, cada lugar, mesmo que fosse contemporâneo um ao outro, tinha sua característica não só na sociedade, mas na arquitetura também. Dentro das arquiteturas romanas e gregas, conforme vocês vão vendo, vocês vão se familiarizando, vocês vão tendo uma maior noção que eram características, não só estéticas, mas de cada sociedade. Eu vou colocar agora um vídeo explicando um pouco melhor e conceituando um pouquinho melhor essa questão do império, né? Roma Antiga e o conceito de império. Fala pessoal, tá aqui a aula de hoje, formação política na Roma Antiga e o conceito de império. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente percebe como Roma Antiga. Para os historiadores em geral isso é algo bem específico. É o período que vai da fundação da cidade de Roma até a decadência do Império Romano do Ocidente. Isso é um tempo bastante grande de história humana, algo em torno de 1.200 anos. Agora a gente vai dar atenção a 3 momentos importantes da história romana.
O primeiro deles, o da realeza, quando a cidade de Roma foi governada por reis, tá? Com essa referência importante aqui ao mito de fundação da cidade, onde Rômulo e Remo estão sendo alimentados pela loba às margens do rio Tibre, né, como se acreditava. E esse período teria ido de 753 até 509 a.C. Na sequência, houve um período republicano, onde Roma foi governada por cônsules com a ajuda do Senado, que era uma assembleia de pessoas mais experientes, né? Um período de 509 até 27 a.C. Esse período da República também foi o período em que houve um aprofundamento da divisão entre patrícios e plebeus. Patrícios, aqueles que tinham condição melhor, em geral grandes proprietários, e a plebe, que era uma camada, digamos assim, menos privilegiada. E depois, já associada à ideia de expansão, ao aumento do território de Roma, o período do Império, né, governado pelos imperadores, entre 27 a.C. até o fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Legal, como a gente sempre comenta, a ideia aqui não é você decorar essas datas, mas você perceber que são momentos diferentes da história romana. Legal. É importante a gente comentar também o que o romano considerava fazer parte de Roma. Originalmente, a ideia era alimentar um conjunto de costumes que se chamava em latim de mos maiorum. Quem nascia em Roma e alimentava esse conjunto de costumes era entendido como romano, que era diferente de ser bárbaro. Com o tempo, e como a gente vai comentar muito aqui hoje, com a expansão do Império Romano, essa ideia ela se perde um pouco, ela vira uma coisa um pouco mais diluída, mais dissolvida, que é a ideia de humanitas, que também é um conjunto de referenciais de cultura, como a língua, a religião, mas que a ideia, sobretudo, é fazer a diferença para o bárbaro, que era aquele que não tinha esse referencial. Outra coisa importante de se comentar é que é nessa época que a cultura romana se mistura a outras culturas, é que há uma aproximação da cultura grega. Não é à toa que frequentemente a gente fala em uma cultura greco-romana para falar do período da antiguidade. Outra coisa muito importante a respeito de Roma são as chamadas urbes. É interessante porque a gente ouve isso em algumas palavrinhas, né, como urbanização, urbano. Pois é, se lá para os gregos tinham as polis, a organização das cidades gregas, aqui para Roma tinha a urbis. A urbis era o local onde acontecia a vida política, certo? E com o tempo foi se tornando o território da cidade. Essa noção de território ela foi se tornando mais importante ao longo do tempo. A urbis romana era um outro símbolo importante da Roma Antiga. Bacana. A gente precisa discutir agora uma coisa muito importante, que é a noção de cidadania em Roma e a relação com a política. Vamos com calma que isso é um ponto de grande destaque. Eram considerados cidadãos romanos os homens livres nascidos em Roma, na cidade de Roma. Essa ideia parece uma coisa assim, muito limitada, né? muito restrita. Pois é, com o tempo, com o aumento do Império Romano, com o aumento da civilização romana, um aumento territorial mesmo, isso foi se perdendo um pouco, porque os romanos tinham interesse em cobrar impostos e conquistar outras áreas para aumentar o poder de suas posses, e com isso essa noção de cidadania ela vai se diluindo um pouco. Outras pessoas podem ser também considerados cidadãos romanos, e não só aqueles verdadeiramente nascidos lá na cidade de Roma, né? Outro ponto importante é a respeito da política. Os romanos, eles se no início faziam a vida política muito mais restrita ao campo da urbis, com o estabelecimento do império, outras regiões passam a fazer parte da política romana. Porque, na verdade, uma das grandes marcas do Império Romano é a expansão territorial. O que aconteceu? Roma foi se fortalecendo e foi projetando o seu poder para outras regiões da Europa Ocidental, sendo um império enorme, né? Na verdade, o conceito de império, essa ideia que vale até hoje para a gente vai discutir aqui com mais profundidade, ela tem muito a ver com a formação do Império Romano. A área que o Império Romano dominava diretamente era tão grande para o mundo antigo que foi uma marca muito importante da antiguidade. Tá? Roma ia mais ou menos desde ali Portugal e Espanha
até a região mais distante do que se chamava de Magna Grécia, ou seja, quase toda a Europa Ocidental ficava sob domínio do imperador romano. Então, o próprio conceito de império, a ideia de uma cidade central ou de um imperador que governa áreas distantes e tem colônias, isso surge e ganha muita força com o Império Romano. Recapitulando então o que a gente falou. Falamos sobre o que esse período foi, que a gente chama de Roma Antiga, desde a fundação da cidade de Roma até o fim do Império Romano do Ocidente. Comentamos sobre como os romanos entendiam o que era ser romano, né, a importância da urbis para essa formação da civilização romana. Comentamos a respeito da cidadania, que depois foi crescendo junto com a expansão do Império. E agora chega uma discussão final que eu considero muito importante para a reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. Como eu mencionei para vocês, o Império Romano do Ocidente, ele se tornou uma grande área de domínio, construída por vias militares, né? Ou seja, com a conquista, com o domínio sobre outros povos e a cobrança de impostos e o mando sobre uma grande área. O que acontece? A própria noção que hoje nós temos de império, quando a gente diz que uma empresa é um império em determinado setor da economia, né? Ou que algum país está sendo imperialista, isso é um outro conceito bastante importante em história. Essas ideias, elas guardam a origem aqui no Império Romano e tem um referencial muito importante. O que a gente tem que pensar é de que maneira esse domínio foi construído e de que maneira ele pôde terminar, como é o caso aqui do Império, que terminou em 476 depois de Cristo. Mas isso é um papo para o outro encontro. Valeu, até a próxima! Então, pessoal, no mais é isso sobre esse primeiro conteúdo, esse primeiro contato que nós temos com o conteúdo. Certinho?